Fala pessoal, vamos aí a mais um exercício de cálculo volume 2 de James Stewart, seção 14.3, exercício 53. Vamos anunciar. Determine todas as derivadas parciais de segunda ordem. F de x e y é igual a x ao cubo vezes y à quinta mais 2x à quarta vezes y. Bom, então vamos começar aí fazendo a derivada de primeira ordem em relação a x. Então vamos ter ΔF, ΔX, isso vai ser igual. Derivando em relação a x do primeiro termo, derivada de x ao cubo é 3x quadrado. Y à quinta está multiplicando a função de x, copia. Mais derivada de x à quarta, 4x ao cubo. Multiplica pelo 2, fica 8x ao cubo. O y está multiplicando a função, copia. Essa é a derivada aí de primeira ordem em relação a x. Agora vamos derivar outra vez, derivada de segunda ordem da função, derivando duas vezes aí em relação a x. Ou seja, eu vou pegar esse resultado e vou derivar novamente em relação a x. Derivada de x quadrado, 2x. Tombo 2, fica 6x. O y está multiplicando a função, copia y à quinta. Mais, derivada de 8x ao cubo, tombo 3, vezes 8, 24. 24x quadrado. O y está multiplicando a função, copia. Essa é a derivada de segunda ordem em relação a x. Agora a gente vai pegar o que a gente derivou em primeira ordem em x e vamos derivar em relação a y. Então vamos fazer a segunda derivada da função. O que a gente tinha derivado em x, a gente vai derivar em y, dy dx. Isso vai ser igual. Olhando para essa função e vamos derivar em relação a y. Então, derivada de y aqui está 5y à quarta. O 5 tomba, multiplica 3. Então, fica 15. Aí o x quadrado copia, o y diminui uma potência, fica a quarta. Aqui, 8x ao cubo, copia que é constante. Derivada de y dá 1. Então, sobra só 8x ao cubo. Tá? Derivada de segunda ordem, começando pela derivada de primeira ordem em relação a x. Agora vamos derivar a função derivada de primeira ordem em relação a y. Derivando a função em relação a y, aqui, x ao cubo é constante. Derivando y à quinta, tombo 5. Então fica 5x ao cubo, o y diminui uma potência, y à quarta. Derivando esse termo em relação a y, 2x à quarta, copia, derivada de y é 1. Então sobra só 2x à quarta. Essa é a derivada de primeira ordem em relação a y. Agora vamos fazer a derivada de segunda ordem da função em relação a y. Aí, vamos derivar o que a gente derivou em y, vamos derivar de novo. Então, vamos ter desse termo, 5x ao cubo é constante. Vamos derivar o y à quarta. Vai ficar 4y ao cubo. 4 multiplica o 5. 20. X ao cubo copia. O y diminui uma potência. Y ao cubo. Derivada de 2x à quarta. X é constante em relação a y. Então, 0. Derivada de segunda ordem em relação a y. 20x ao cubo. Y ao cubo. E vamos fazer aí a derivada de segunda ordem da função. O que a gente tinha derivado em y, agora a gente vai derivar em x. Então, derivando aí em x, esse termo, o x ao cubo vai ficar 3x ao quadrado. 3 multiplica o 5, 15x quadrado. O y está multiplicando a função, copia, y à quarta. Derivada de 2x à quarta, tombo 4, fica 8x, diminui a potência do x ao cubo. Essa é a derivada de segunda ordem da função, primeiro em y, depois derivada em x. Nota-se que as funções de derivada de segunda ordem, para funções contínuas, elas devem ser iguais. Teorema de Clairaut. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Se gostou, não esqueça de deixar um like. Se ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva agora. Eu aguardo você em um próximo exercício. Muito obrigado.